O formato de estudo mais querido pelos concurseiros é a videoaula, né? Acho que ninguém vai negar isso. Todo mundo adora uma videoaula, só que a videoaula acaba tomando muito tempo do seu estudo e pode se tornar uma grande armadilha. E, inclusive, temos vários vídeos aqui no YouTube falando sobre como você pode transformar esse estudo da videoaula, que normalmente é o estudo mais passivo que tem, em algo mais ativo, beleza. Só que o que eu vou te ensinar aqui não tem nada a ver diretamente com isso, não tem nada a ver sobre usar IA nos estudos, né? Inteligência artificial, flashcards, resumos, não. O que eu vou te ensinar aqui é simples e funciona e vai fazer você economizar até 78% do seu tempo de estudo e vai fazer com que você tenha uma nota muito mais alta. Isso daqui é algo extremamente simples e que vai fazer a sua nota disparar. Confia no processo. Tá com dúvidas sobre isso? Se realmente funciona? Então fica comigo até o final e já deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e comente aqui se você gosta de videoaula ou não gosta e qual que é o seu melhor formato de estudos. E vamos começar aqui, ó, sendo bem realistas, tá? Cara, dificilmente você vai ter tempo de estudar tudo de todas as videoaulas, de todas as matérias de um concurso, cara. Para você ter uma ideia, eu pesquisei aqui em um grande curso com um dos professores mais famosos hoje que nós temos de Direito Constitucional, né? Todo concurso vai cobrar isso. E esse curso tinha 120 horas, gente. E pode ser um conteúdo muito completo, deve ser uma aula realmente muito boa, só que pensa comigo, cara, por exemplo, aqui em concursos de tribunais, Direito Constitucional corresponde a normalmente uns 10% do total que você tem que estudar, 10% de relevância. Então, em tese, para você ter acesso a todo o conteúdo em videoaulas para esse concurso inteiro, você teria que gastar mais ou menos umas 1.200 horas de videoaula, cara. Pensa comigo, se você estudar 4 horas por dia só vendo videoaula, tá? Sem tempo aqui de ler lei seca, de estudar por questões, de fazer revisão, só com videoaula. Em 300 dias, com 4 horas por dia, você vê todo esse conteúdo, né? De mais ou menos 1.200 horas. Cara, difícil, hein? Vou te falar, 1.200 horas é muito tempo. E se você for ainda seguir as dicas de vários gurus aqui falando sobre como você pode transformar a videoaula em um estudo mais ativo, você vai pausar a videoaula, você vai tentar usar outras ferramentas ali, né, conectadas com a videoaula, e isso daqui vai passar facilmente de 1.200 horas, né? Na verdade, teremos, sei lá, 2.000, 3.000 horas de videoaula. Cara, como é que você vai estudar tudo isso, gente? Não faz sentido. Até porque não faz sentido você estudar tudo uma única vez. Concurso é sobre repetição. Você só vai ter o domínio de uma matéria, de um conteúdo, quando você repetir esse conteúdo. Então, sinceramente, é algo bem difícil, por isso que você precisa aprender essa técnica que eu vou te ensinar para hackear as aulas e conseguir estudar muito mais conteúdo relevante em muito menos tempo. E aí vem esse hack supremo que eu quero te ensinar agora. O segredo para concurso é entender que nem tudo é relevante para sua próxima prova. Concurso não é só sobre esgotar o edital, sabe? Ver tudo que vai cair na sua próxima prova. É sobre você ficar bom naquilo que é mais recorrente. E aí você tem que entender o poder da lei de Pareto, gente, que é aquela famosa regra 80-20. A lei de Pareto, para você entender de forma muito simples, é uma regra da administração que nós percebemos em todos os campos do conhecimento humano, em que com apenas 20% dos esforços você garante 80% dos resultados, né? Nossa, muito bonito falar sobre isso, né? Só que para o concurseiro significa na prática que se você dominar aquele 20% que é mais relevante, que aquela banca sempre gosta de cobrar, que aquele tipo de concurso sempre gosta de cobrar, você alcança uma nota de 80%. Então, principalmente para você que está abaixo de 80%, você tem que gastar energia nesses pontos, não em todo o conteúdo da matéria. Isso daqui não faz sentido, gente. E para você ter uma ideia de como isso daqui funciona na prática dentro do concurso, eu já fiz vários levantamentos em várias matérias e vou explicar para você. Por exemplo, em Direito Administrativo, e eu fiz uma pesquisa aqui com todas as provas anteriores de concurso de tribunais para servidores, gente. Nós temos mais de 50 tópicos. Se você entrar em um site de questão agora, colocar lá Direito Administrativo, abre os tópicos, você vai contar mais de 50. Então, em tese, você teria que estudar, sei lá, umas 100 horas de videoaula para ter contato com todo o conteúdo, né, naquela estrutura bonitinha que o professor organiza para você. Só que, sinceramente, gente, isso daqui não faz sentido, é muito desperdício de tempo, desperdício de dinheiro também se você comprar esse tanto de videoaula. Sabe por quê? Eu fiz esse levantamento e 78% das questões, de todas as questões, gente, estão em apenas 5 tópicos. Ou seja, em direito administrativo, na verdade, se você dominar 10% do conteúdo, você garante uma nota de praticamente 80%, que é uma nota que já te deixa competitivo. E o resto, você vai aprender aqui com a exceção, certo? O principal é você dominar esse bloco inicial, gente. 5 tópicos que te garantem 78%. E você tem que entender que um tópico não necessariamente está relacionado com o outro. Por exemplo, aqui, ó, em licitações,
Você não precisa saber tudo de atos administrativos da parte teórica, sabe? São conceitos que você consegue separar em 2 blocos. Então, você tem que priorizar esses conteúdos. Na verdade, se você fosse estudar aqui uma videoaula, um curso completo em videoaula de direito administrativo, essa teria que ser sua prioridade. Por exemplo, eu lembro de cabeça aqui que em direito administrativo, o tópico da Lei 8.112 é o principal. Então, se você for estudar na ordem de relevância essa matéria, primeiro você tem que esgotar o conteúdo do Estatuto dos Servidores Federais. Ponto final. Deu para você entender essa lógica? Primeiro você vai gastar energia naquilo que é mais relevante. Fazendo isso, o resto é resto, gente. Você tem que ser muito bom naquilo que historicamente mais cai. A exceção, você pode até errar que você passa no concurso. E, inclusive, né, o jeito mais fácil de você estudar de forma adequada com a relevância de cada tópico dentro de cada matéria é você deixar as questões direcionarem o seu estudo. Você aprende isso fazendo questões reais de provas anteriores. É claro que aqui no aplicativo da Aprovação Ágil, nós temos um levantamento completo com as questões mastigadas. E aí eu já fiz esse trabalho todinho para você, junto com a equipe da Aprovação Ágil. Só que se você estudar com as questões reais de provas anteriores, naturalmente você vai ser jogado para esses tópicos mais relevantes. Você deixa as questões funcionarem como se fossem uma bússola para você nos seus estudos. Deu para entender? E para você entender o poder disso, gente, em algumas matérias a gente pode até ir além, cara. Por exemplo, português, gente. Português é uma matéria que está em todos os concursos públicos, né? É a matéria mais volumosa. E eu fiz esse levantamento completo também em português com mais de 150 mil questões. E presta atenção nesse número. 86% das questões estão em apenas 5 tópicos. Cara, um curso completo de português talvez tenha 200 horas. E você apenas com 5 tópicos, e se você contar no site de questão também, temos mais de 100 tópicos. Então, com 5% do conteúdo, você alcança 86% de acertos. Se você dominar o simples, se você não errar. É claro que português tem conexões entre os tópicos, mas é a mesma coisa, gente. Se você ficar muito bom naquele tópico, naquele conteúdo, que é muito mais cobrado nessa prova, naturalmente a sua nota vai explodir e com muito menos energia, porque você fica bom naquilo que é historicamente mais cobrado. Aqueles pontos que são uma exceção, você pode errar, cara. Concurso é assim. E isso em todas as matérias, gente. Principalmente, é claro, nas matérias em que nós temos um grande número de questões reais anteriores. Nós temos uma amostragem muito grande. Aí a lei de Pareto aparece. Então o grande segredo, o grande hack para você ter resultados em concursos é isso, gente. Usar as questões como uma bússola, como uma guia para te guiar durante o estudo. Que você estude aquelas questões que são historicamente mais cobradas. Fazendo isso, você vai ter uma vantagem muito grande. Isso vale, é claro, para a videoaula e também até para o conteúdo escrito. Peraí que eu vou fazer um negócio aqui com você. Só usando esse livro. Imagine só que esse livro tenha todo o conteúdo que eu preciso dar para o meu concurso de Direito Administrativo, certo? Então ele tem 10 tópicos e tem 100 páginas, 10 páginas para cada tópico. E você tem que entender também que o conteúdo escrito, ele tem a mesma lógica de uma videoaula. Aqui no conteúdo escrito, você vai começar pela página 1, capítulo 1, e vai tentar terminar até a página 100, capítulo 10. Em uma videoaula, você vai seguir com a aula 0, com o capítulo 1, e vai até o capítulo final, com a mesma lógica. Você está gastando a mesma energia em todos os tópicos de forma praticamente proporcional, presumindo que todos eles são importantes, certo? Isso daqui é errado, gente. Imagine só, você está estudando e dando a mesma importância para o capítulo 1º, que talvez fale sobre os princípios da administração pública, a mesma importância que você está dando para o último tópico aqui, que na verdade é o Estatuto dos Servidores Federais. E esse tópico, gente, o último, ele é muito mais cobrado. Então, na verdade, para você ter um planejamento equilibrado, um estudo equilibrado, faria muito mais sentido que se você for estudar aqui, sei lá, 100 horas como conteúdo do material escrito ou como conteúdo da videoaula, que você gastasse, sei lá, 30%, 20% do seu tempo só em Estatuto dos Servidores, porque esse daqui é o tópico de longe mais cobrado. Deu para você entender essa lógica? Então, o ideal, na verdade, não é você pegar aqui da página 1 e seguir até a página 100. O ideal é você ir direto para aquilo que é mais relevante. Se você fizer as questões anteriores, se você pegar aqui, ó, as últimas provas de tribunais, se o seu foco é o concurso de tribunal, você pega aqui as últimas provas recentes de tribunais e começa a fazer as questões na ordem em que elas aparecem. Você talvez seja jogado na primeira questão diretamente para o tópico final, o tópico que trata ali do Estatuto dos Servidores Federais. Beleza, aí você faz essa questão. Aí a segunda questão te joga lá em licitações, que é o segundo tópico mais cobrado. Você vai e estuda aquele tema. E claro, gente, você fazendo as questões, você tem esse direcionamento. Se você não sabe aquele conteúdo da questão, você vai estudar só aquele pano de fundo da questão. Isso daqui você faz indo para o seu material, naquela página, naquele conteúdo que trata daquele artigo, ou então na videoaula.
sobre aquele tema. Exatamente sobre aquele tema, para você ficar mapeando aqueles pontos da videoaula que são mais relevantes, porque não são todos os pontos que vão fazer sentido você estudar várias vezes. As questões mostram para você o que é realmente mais relevante para você estudar. Deu para entender essa lógica, cara? O ideal é que você faça muitas questões, por exemplo, se você fizer daqui 1000 questões de direito administrativo, que está em tudo aqui no seu material e na sua videoaula, né? Beleza, se você ficar só navegando nas questões e nos pontos do seu material, nos pontos da sua videoaula, em relação àquele conteúdo que você acabou de fazer uma questão, você vai ficar muito bom naquilo e a tendência é que aquilo caia de novo. Você vai repetir várias vezes aquele conteúdo, você vai ter a mesma linguagem às vezes em uma videoaula do professor, você vai entrar na cabeça dele em relação àquele ponto. E você tem que entender que alguns pontos do conteúdo serão irrelevantes. Alguns nunca foram cobrados em concurso e nunca serão. Outros estão presentes em todas as provas. E aqui eu recomendo que você seja muito específico. O que eu quero dizer com isso? Quero dar um exemplo, cara. Quando nós falamos aqui, por exemplo, de concurso de servidores de tribunais, o tópico mais cobrado de direito administrativo é o tópico de estatuto dos servidores, depois o tópico de licitações, beleza. Só que quando a gente vai, por exemplo, para a preparação para a OAB, que eu lembro de cabeça aqui que eu fiz um levantamento, o tópico mais cobrado é a intervenção do Estado na propriedade privada. E olha isso, cara, totalmente diferente. Esse tópico, intervenção do Estado, na verdade, ele é pouquíssimo cobrado dentro de tribunais. Então, você tem que ter uma preparação sempre muito específica. Por isso que você tem que ter esse alinhamento de estudar com as melhores questões parecidas com aquelas que você vai enfrentar. Lembrando que aqui quando a gente fala de matérias básicas, sabe, português, matemática, informática, aí eu recomendo que você siga só com a banca. Administração pública, gestão pública em geral, até a banca também tem mais força do que a área. Na parte de direito, principalmente, cara, siga com o perfil do órgão, de concursos parecidos, por exemplo, de tribunais, você vai estudar com concursos de tribunais, policiais, tenta priorizar o conteúdo ali dos concursos policiais anteriores. Fazendo esse alinhamento você vai estar muito bem e você vai economizar muito tempo, porque você vai conseguir tirar o melhor das aulas. Na maioria dos casos não vai dar tempo de você estudar todo o conteúdo em videoaula, todo o conteúdo de um material, às vezes de um PDF de 15 mil páginas, você tem que aprender a estudar menos e melhor, senão não vai dar tempo e você não vai ficar bom naquilo que é historicamente mais cobrado, gente. Porque passa em concurso quem fica bom no que cai, quem repete muitas vezes esse conteúdo, quem domina o simples. Não é quem vê tudo, gente. Não é sobre você estudar todo o conteúdo necessariamente do edital. É sobre você repetir aquilo que é realmente mais relevante. Eu sempre falo, cara, não é sobre estudar 15 mil páginas uma única vez, é sobre você estudar um conteúdo de 1.500 páginas 10 vezes. Aí você vai começar a ter chance em concurso. E aliás, gente, lembra que eu falei no comecinho que a videoaula transforma o seu estudo em um estudo mais fofo, que pode ser uma grande armadilha? E é isso, gente. Por quê? Muitos usam a videoaula como um escudo. Porque você consegue ficar, às vezes, 6 horas estudando com uma videoaula. Aí você fala para todo mundo, nossa, estudei 6 horas, estou me esforçando bastante. Cara, às vezes, na verdade, você está parecendo uma samambaia na frente da Netflix, achando que o professor dali é o Prime Video. Não é, gente, é assim que funciona. Você tem que estudar de forma ativa, de preferência. Na minha visão, inclusive, videoaula é uma ferramenta para concurseiro avançado, sabia disso? É uma ferramenta para quem tem dúvidas pontuais. Por quê, cara? Primeira coisa, a sua prova vai ser escrita, gente. Se você não praticar, se você não colocar na sua rotina o estudo com o material adequado, com a lei seca, tá? Quando a gente fala de direito, lei seca, súmula. Se você não dominar esses conteúdos, você não passa. E o professor vai ficar lendo a lei seca para você, o texto puro da lei? Vai ficar lendo súmula? Não vai. Isso é uma coisa que você tem que fazer e é muito mais importante, na minha visão, do que o conteúdo de qualquer professor. Então você tem que mergulhar nesse processo, você tem que estudar com conteúdo escrito, sua prova vai ser escrita, filho de Deus. Muitos aqui, tenho certeza, falham na interpretação de texto porque não praticam, gente. É uma habilidade que você pega praticando. Você pega praticando com o material adequado, como o exemplo que eu dei aqui, principalmente com os materiais de estudos. Eu recomendo os materiais enxutos. E também, claro, fazendo muitas questões, tirando as suas dúvidas primeiro com o material enxuto. Use a videoaula como ferramenta de exceção. Lá no final do processo. Cara, eu usei videoaula, gente, pontualmente. Eu sempre falo sobre isso na mentoria VIP. Eu tenho um exemplo muito claro disso, cara. Eu estava muito bom em constitucional, eu estava dominando tudo, fazendo ali mais de 90% nas provas, tudo mais, só que eu sempre tive uma dúvida pontual e eu sempre ficava confuso em relação à competência originária do STF e STJ, sabe? Quem já estudou isso sabe que é chato. Naquele ponto, cara, sempre caía em provas de concursos, 37% das questões de tribunais acabam caindo conteúdo ali do Poder Judiciário. Então isso daqui sempre caía, eu vi que era um conteúdo relevante e que eu estava me confundindo em alguns pontos, eu parei
E naquele ponto, cara, eu fiz um flashcard, eu fiz mapa mental, eu procurei videoaula, naquele ponto que eu sabia que ele era altamente cobrado em concursos e que eu tinha dificuldades. Aí sim você tira o melhor da videoaula. Você pega e vê todo esse conteúdo de competência originária do STF-STJ. Lindo, depois eu nunca mais tive dúvidas. Deu para você entender essa lógica? Aí a videoaula eu acho que se encaixa muito bem. Primeiro, faça o simples que funciona e trabalhe a sua interpretação de texto, para você ter qualidade e velocidade na execução da prova. E você só pega isso praticando com material escrito, gente. Não tem como fugir, tá? E aliás, uma outra cilada é que hoje na prática a gente só tem professor com perfil de influencer, né? Então o cara quer agradar. É claro, gente, faz parte do processo, né? O mundo funciona desse jeito. E aí vai ter muito desperdício na aula. Vai ter o professor contando lá sobre o divórcio dele, vai ter ele contando piada, porque ele precisa divertir as pessoas, cara. A manada tá na videoaula, gente. 98% dos concurseiros nunca vão ter chance em concurso, você sabia disso? E a manada tá lá, porque é mais confortável. E o professor, ele vai querer agradar, se ele está em um cursinho, que às vezes tem 400, 500 mil assinantes, ele quer agradar a manada, ele quer ter seguidor. Ele quer vender o curso de videoaula dele, faz parte do processo. E você tá lá, com a manada, com pessoas que não vão ter resultado. E se você reclamar, você vai ser exceção, porque você está estudando. Você quer estudar. E aí você tem que ter mais liberdade no seu estudo, sendo muito sincero, gente. Eu sei que muitos aqui são fãs de professores, ficam loucos quando eu falo isso, mas é a verdade, cara. E se você pesquisar, na verdade, gente, se o professor ele é muito bom mesmo, se ele teve resultado em concurso, tente pesquisar como que ele estudava. Quando ele tinha dúvidas, ele ia para a videoaula? Ele ia para o material. Ele ia para as questões. Quando ele vai montar uma videoaula para você, o que ele faz? Se ele é bom mesmo em concurso. Ele vai pesquisar as provas anteriores, vai selecionar as melhores questões e vai talvez montar um conteúdo com base nisso. Com base na lei seca, provavelmente, que ele vai ver que é isso que é cobrado. Se a gente está falando aqui de um concurso de servidor, que não é de magistratura, tudo mais, ele vai ver súmula e vai mostrar isso aqui para você, ele vai mastigar esse conteúdo e vai entregar para você. E aí, ele faz a prova e passa. De novo. E você não. Porque passar em concurso, gente, é sobre comportamento, não é sobre necessariamente as ferramentas. Tá vendo que eu te mostrei aqui esse processo de estudo? Com material e tudo mais? Isso daqui é um comportamento, gente. Você tem dúvidas em uma questão, você vai para o material. Você primeiro vai para o material, porque você sabe que sua prova vai ser escrita, que você precisa trabalhar essa habilidade. Fazendo isso, você começa a ter mais resultado. Então, acho que deu para você entender toda essa lógica. E claro, para você tirar o melhor das videoaulas, esse é o hack supremo, gente. Você vai economizar muito tempo mapeando aqui, fazendo uma trilha dentro da videoaula, se você quiser ainda ficar com esse estímulo, fazendo uma trilha daquilo que é realmente mais cobrado. Se você ficar muito bom naquilo, você evita muito desperdício. Aí o resto, que muita gente coloca aí um monte de coisa frufru no meio, de fazer mapa mental, resumo, flashcard de tudo, isso você pode usar pontualmente naquilo que você tiver dúvida, assim como eu contei esse caso, que era o meu problema aqui, da competência originária do STF-STJ. Aí você pode fazer o que você quiser. Você vai tirar o melhor desse resto. Só que o mais importante é esse conceito que eu te ensinei para você virar um concurseiro competitivo e parar de estudar fofo. Porque aqui você vai gastar energia naquilo que é historicamente mais cobrado e você vai aumentar a sua chance de aprovação. E muito importante, cara, se você quiser entender mais sobre isso, tem uma recomendação que eu faço para todo mundo, tá? Eu recomendo que você entre no aplicativo da Aprovação Ágil e faça o desafio de 0 a 80% de acertos em 7 dias. Faça esse desafio. Inclusive, para a galera que viu esse vídeo até o final, eu vou deixar um presente aqui no link da descrição, que eu vou deixar esse desafio com um valor simbólico. É um desafio de 7 dias, a cada 24 horas tem a liberação de um vídeo muito prático em que eu te ensino os conceitos mais importantes daquele dia e te dou vários bônus com ferramentas práticas para você colocar em prática tudo que a gente te ensina dentro do curso. E aí você vai navegar no estudo prático, pela organização dos estudos para começar e depois na prática mesmo, de como estudar todas as matérias básicas, de como estudar todas as matérias específicas de direito, administração, e é muito legal, cara. Quem passa pelo desafio sempre vira um concurseiro muito mais competitivo. Em 7 dias eu garanto que você vai ter uma evolução muito grande e você vai saber exatamente o que fazer para todo e qualquer concurso, fechado? E ele vai estar disponível para você por um valor simbólico aqui no link da descrição. Normalmente ele vale R$ 497. E eu recomendo que você aproveite agora, porque eu vou deixar por tempo limitado. Aqui, é claro, eu não consigo liberar por muito tempo nessas condições. E também, se você chegar no dia 8, eu vou liberar bônus que valem bem mais do que R$ 500. Então aproveite, porque aí você vai entender como funciona o estudo prático e dentro da Aprovação Ágil tem muitos conteúdos legais para você. Ó, temos os workshops do TRT São Paulo, TRF, da Polícia Federal, teremos mais ainda de concursos do Banco do Brasil e tudo mais, de vários concursos, tudo no app do Aprovação Ágil e claro, lá ficam os nossos cursos completos. Tá, e agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse hack para você ter um resultado melhor no estudo com as videoaulas? Conte aqui
Tem alguma dúvida? Mande, quero saber, eu prometo responder todo mundo. E claro, gostou desse vídeo? Deixa sua curtida, não gostou? Deixa descurtida e me conte por quê. Eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E claro, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as comunicações dos próximos vídeos. Eu prometo vários vídeos para te ajudar nos grandes concursos e em tudo que você precisar. Fechado? E claro, entre na Aprovação Ágil e siga o Bitolei em todas as redes sociais, que eu prometo te ajudar bastante. Um abraço e a gente se vê em breve. Até a próxima. Tchau, tchau.